Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos estar resolvendo algumas questões relacionadas ao movimento retilíneo uniformemente variado. Dando sequência aí, sem mais demoras, vamos fazer a resolução das questões. Então nós temos aí o exercício, né, com basicamente o que se pede sobre movimento retilíneo uniformemente variado, né, aquele tipo de movimento onde há uma variação da velocidade, mas essa variação ela acontece de maneira uniforme, ou ela apenas aumenta, ou ela somente diminui, porém sempre naquela mesma proporção. Em outras palavras, podemos dizer que a variação da velocidade ela acontece sempre na mesma quantidade em tempos iguais. Então, acontece a mesma variação da velocidade em intervalos de tempos iguais. Isso significa, então, que no movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos uma aceleração constante. Vamos lá, então, acompanhar a questão, ver o que se pede. Um ponto material percorre uma reta num determinado sentido com uma aceleração constante. No instante t0 igual a zero, esse é o instante inicial, né? A gente começa sempre contando a partir do zero. O módulo da velocidade inicial, nesse momento que a gente começou a contar, era de 5 metros por segundo. Diz ainda que no instante t igual a 10 segundos, a velocidade desse ponto material era de 25 metros por segundo. Então, observe aí que houve um aumento na velocidade de quando a gente começou a observar o movimento desse ponto material, ele passou de 5 metros por segundo para 25 metros por segundo em 10 segundos. Vamos então para a resolução de cada uma das questões de modo separado. Um ponto material, né, lembrando que é aquele móvel, aquela partícula que tem dimensões desprezíveis, né? As suas dimensões não interferem em um estudo de um determinado fenômeno, né? Podemos considerar que é apenas uma partícula no meio a ser estudado. Observem aqui que esse ponto material ele está percorrendo uma reta com aceleração constante. O que se pede aqui no item A é o tipo de movimento desse ponto material. Quais são os tipos de movimento que a gente estuda? O movimento uniforme, que é aquele onde a velocidade não varia. Tá? Nós temos o movimento variado, que é aquele em que a velocidade vai variar, o movimento que acontece na maior parte do tempo. Então, esse movimento sofre variação, pode aumentar, diminuir, parar, e aí a gente pode apenas calcular a média de velocidade, a média da aceleração. Mas aqui nós estamos trabalhando com aceleração constante, e nesse caso a velocidade ela varia, porém ela varia de modo uniforme. Está perguntando qual o tipo de movimento desse ponto material. É importante aqui a gente observar essas palavrinhas aqui, olha. Aqui, reta e aceleração constante. Isso aqui vai ser a chave para a gente resolver, para a gente dar essa resposta, certo? Então, se nós temos aqui uma aceleração constante e a trajetória desse móvel foi uma linha reta, então primeiramente podemos dizer em relação ao tipo de movimento, nós temos um movimento, ok? Movimento. Olhando para a primeira informação, diz que a trajetória dele é uma linha reta, então nós temos movimento retilíneo. Né? Obviamente o nome já diz tudo, movimento retilíneo é aquele onde o móvel percorre uma reta. E a segunda palavra que nós marcamos na questão, o segundo trecho, aceleração constante. Se nós temos uma aceleração constante, é porque nós temos movimento uniformemente variado. Né? Ele poderia também não ser retilíneo, poderia ser um movimento curvilíneo, poderia ser um movimento circular, poderia ser qualquer outro tipo de movimento em relação à trajetória.
Mas se ele tem uma aceleração constante, ele é uniformemente variado. Como nós vimos aqui também que ele é um movimento que acontece em linha reta, temos o movimento retilíneo. E a aceleração constante faz com que ele seja uniformemente o que? Variado. É o tipo de movimento que nós estamos estudando, tá? Mais conhecido simplesmente como MRUV. Tá? Então, para você falar para mim qual tipo de movimento, você vai observar o que acontece aí. Se houve variação da velocidade, então você já descarta o movimento uniforme. E se ele tiver uma aceleração constante, a aceleração dele não muda, então ele é uniformemente variado, ok? Pelo fato de falar que é uma reta, aí nós temos um movimento retilíneo. Não esquecer também, né, que em alguns casos a gente pode precisar fazer a classificação do movimento em acelerado ou movimento retardado, né? O movimento acelerado é aquele onde a velocidade aumenta, onde o módulo da velocidade está aumentando, né? E o movimento retardado ou movimento desacelerado é aquele onde há uma desaceleração e a velocidade diminui. Na grande maioria dos casos, quando você observa uma aceleração com valor positivo, significa que o movimento é acelerado. E se ela é negativa, o movimento é retardado. Lembrando ainda que isso não é uma regra 100% que vai te garantir de que esse tipo de movimento ele seja sempre acelerado positivo e retardado negativo. O que define de uma vez é, se nós tivermos o mesmo sinal para a velocidade e aceleração, aí nós temos movimento acelerado. E se nós tivermos sinais diferentes, aí nós temos movimento retardado. Isso porque nós podemos ter, além do movimento acelerado e retardado, ele pode ser progressivo ou retrógrado. Então, em relação ao sentido da trajetória, a gente pode ter uma velocidade negativa no movimento retrógrado e a aceleração dele também sendo negativa, seria tipo numa inversão de movimento, né? Ele parou e depois começou a aumentar a sua velocidade novamente. Um exemplo disso é quando você joga um objeto para cima. Se eu arremessar um objeto, ele vai diminuindo a sua velocidade, então ele está subindo em movimento retardado, aí ele para por um instante muito rápido, a gente nem consegue perceber isso, mas quando ele para por esse instante, ele começa a cair novamente acelerando. Então, aí nós temos depois um movimento acelerado, né? Mas se a gente for levar em consideração o sentido da trajetória, então a gente tem que observar o sinal da velocidade e da aceleração. Se forem iguais, movimento acelerado. Se forem diferentes, movimento retardado. Mas, como eu falei, na grande maioria dos casos, em situações em que ele se encontra no mesmo sentido da reta, aí você pode observar o sinal da aceleração. Sendo ela positiva, nós temos movimento acelerado e negativo, um movimento retardado ou desacelerado. Vamos para a letra B? Está pedindo para a gente encontrar o módulo da aceleração. É muito simples aqui. A gente pode encontrar a aceleração de duas formas, tá? Uma é pela fórmula da aceleração média, que nesse caso a aceleração média ela é igual à aceleração instantânea, porque ela não muda em nenhum dos instantes. Então a gente pode fazer direto lá, assim, ó, a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Quem é a variação da velocidade? É você pegar a velocidade final, até onde ele foi, até onde a gente contou essa velocidade, menos a velocidade inicial. No caso aqui, a velocidade final dele era de 25 metros por segundo, menos a velocidade inicial, V0, está aqui, ó, V0, aqui era de 5 metros por segundo. O tempo que ele gastou nessa variação, para ir de 5 até 25 metros por segundo, foi aqui do lado 10 segundos. É só observar na questão que ela vai fornecer todos os valores que a gente precisa. Então, o tempo igual a 10 segundos. A aceleração desse móvel é igual, portanto, aqui é 25 menos 5 dá 20, dividido por 10, nós temos um valor de
2 metros por segundo ao quadrado. Nós podemos também resolver esse cálculo da aceleração pela função horária da velocidade. A gente tem aqui, ó, velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa é a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. A velocidade aqui sozinha, o V1, né, seria a velocidade final, que a gente acabou de ver que era 25 metros por segundo, igual a velocidade inicial, 5 metros por segundo, mais uma aceleração que a gente, no caso é o que a gente está procurando, a gente encontrou ao lado já, mas digamos que a gente não tivesse feito ainda, a gente vai encontrar agora. E multiplica pelo tempo, que foi de 10 segundos. Okay? Então, vamos trazer esse 5 aqui que está desse lado do lado direito da igualdade, passa para cá, fica 25 menos 5 é igual a vezes 10, 10 vezes A, ou simplesmente 10A. 25 menos 5 dá 20, igual a 10A. Para a gente isolar o A de um lado, pegamos o 10 aqui que está multiplicando com o A e passamos para o outro lado, ele vai dividindo. Então, a aceleração é igual a 20 dividido por 10, que vai nos dar os mesmos 2 metros por segundo ao quadrado. São duas formas diferentes de resolver, porém, a gente chega sempre ao mesmo resultado. Né? Desde que você mantenha cada número em seu local correto, não tem nenhuma uma forma disso dar um resultado diferente. Né? Lembrando sempre, a unidade de medida de aceleração é metros por segundo ao quadrado no sistema internacional. Isso porque, né, é como se fosse, isso quer dizer o quê? Que esse ponto material, a cada segundo que passa, ele aumenta a sua velocidade em 2 metros por segundo. Dando sequência, então, vamos lá para o item C. Vamos escrever a função horária, ou simplesmente função da velocidade em relação ao tempo. Para escrever a função da velocidade em relação ao tempo, isso também é muito simples. Tá? A gente só precisa ter os valores, conhecer os valores da velocidade inicial e conhecer o valor da aceleração, porque são os únicos que a gente vai substituir. Por que eu não vou substituir o valor de V nem o valor de T? Porque são valores que mudam justamente um em função do outro. A velocidade está mudando em função do tempo. A cada instante que passa com essa aceleração, aí você vai ter um aumento aí da velocidade, já que essa aceleração indica que o móvel está aumentando. Então, para a gente escrever a função horária, a gente vai pegar primeiramente a função na forma original, né, assim como ela se apresenta, fica V0 mais A vezes T. Essa aqui é a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. Então, não esquecer essa função aqui. Através dela, a gente vai resolver qualquer questão que trate da velocidade em função do tempo. Então, para mim escrever essa velocidade, eu não preciso calcular nada. Né? Eu precisei ir lá atrás calcular a aceleração, porque eu não tinha o valor. Mas eu não vou colocar um valor para esse primeiro V, que é a velocidade final, porque ela é final em cada tempo. Né? Aí, quando vai passando o tempo, ela vai mudando. Então, não posso atribuir um valor se ele vai mudar. Se eu colocar aqui que seria 10, que seria 12, seria 15, eu vou ter que escolher um tempo. Né? E aí não vale para resolver qualquer questão. Então, vamos colocar aqui, o V é igual. Vamos colocar o valor da velocidade inicial, que tem aqui, a gente já viu lá, tem aqui 5 metros por segundo. Por que eu vou colocar o valor da velocidade inicial? Porque eu posso, a partir do instante que eu sair de um local, comecei a contar com aquela velocidade, eu vou mudar minha velocidade às velocidades futuras. Mas aquela velocidade lá para trás, a velocidade que tinha, eu não tenho como eu voltar no tempo e fazer com que ela mude. Então esse valor não vai mudar nunca, né? E para cada questão. Se eu observei, comecei a contar do zero. Quando eu comecei a contar do zero, eu tinha velocidade de 5 metros por segundo para esse ponto material. Então eu não vou poder voltar lá atrás e fazer com que ele tivesse uma velocidade diferente, né? Então naquele instante a velocidade inicial era 5, vai ser essa velocidade que a gente vai estar usando para todos os casos que precisarem da velocidade inicial nessa trajetória. Então fica 5 mais o valor da aceleração.
aqui na questão não diz, mas a gente acabou de encontrar o valor da aceleração, né, de duas formas diferentes. Aqui um pouquinho atrás do vídeo, né, a gente viu lá que pode calcular pela fórmula da aceleração ou pela função da velocidade. E a gente encontrou o valor de 2 metros por segundo ao quadrado. E o valor do tempo eu vou deixar o valor de t também. Por que eu vou deixar o valor de t? Porque esse valor também vai mudar. O tempo está passando e mudando a velocidade. Então, a gente deixa o valor do v e o valor do t sem atribuir valores, justamente porque um varia em função do outro. Substituímos apenas o valor da velocidade inicial e o valor da aceleração. Por que da aceleração? Porque a aceleração é constante. Professor, mas e se a aceleração não for constante? Se não for constante, aí não é movimento uniformemente variado. Você já vai descartar essa função, porque você também não vai poder usar ela, já que ela só serve para movimento uniformemente variado. Ok? Vamos para a próxima? A letra D pede a velocidade desse ponto material no instante t igual a 8 segundos. Então a gente a gente poderia resolver de várias formas, mas como a gente já encontramos a função horária que a gente acabou de escrever, v é igual ao valor da velocidade inicial que a gente colocou lá, que era 5, mais a aceleração, que é igual a 2, vezes t. Essa função aqui já me permite encontrar o valor da velocidade em qualquer instante. Está pedindo para encontrar a velocidade? Sim, então vamos encontrar o valor de v, igual a 5, repete aqui o 5, mais 2 vezes, tá? Cadê o sinal de vezes aí, professor? Não aparece porque nós entendemos que um número junto de uma letra, junto de um valor desconhecido, indica que ele está multiplicando, tá? É errado eu colocar esse sinal? Não, só que não precisa. Agora eu vou substituir o valor de t, aí eu vou colocar aqui o pontinho indicando a multiplicação. O valor de t igual a 8 segundos. Então eu só substituir. T não é igual a 8, então eu vou tirar o t e coloco o 8 no lugar dele, multiplicando. E agora nós vamos terminar, não tem como errar daqui, a única forma de você errar daqui é se você somar o 5 com o 2 primeiro. E você não é doido de sair fazendo soma onde existe uma multiplicação, certo? Ou uma divisão, ou uma raiz, qualquer uma das operações. Sempre seguir a ordem. Primeiro você vai resolver ali o que tem entre parênteses, caso apareça no cálculo. Depois você vai resolver potências e raízes, se houver. Depois, multiplicações e divisões na ordem que aparecer. E por último, a gente faz as somas e subtrações também na ordem que aparecer. Vamos repetir aqui o 5, porque nós não vamos somar o 5. Então fica 5 mais 2 vezes 8, que dá 16. Agora sim, podemos somar 5 mais 16 igual a 21. Então, no instante t igual a 8 segundos, a velocidade desse ponto material era de 21 metros por segundo. Não tem segredo aqui, não tem dificuldade, é só você substituir o valor do instante que você vai encontrar o valor da velocidade, ok? Vamos para a última questão. Então, agora a gente vai encontrar aqui o instante em que o módulo da velocidade igual a v igual a 15 segundos. A gente vai estar usando a mesma função que nós usamos na questão anterior, né? Porém, a gente encontrou a velocidade em função do tempo. Agora eu quero saber qual o instante, qual o momento em que esse ponto material vai passar por um ponto em que a velocidade dele seja de 15 metros por segundo. Em qual instante esse móvel vai atingir essa velocidade? Então vamos escrever aqui a função que a gente já encontrou. V é igual a 5 mais 2t, a mesma função que a gente usou na questão anterior. Agora a gente já tem o valor de v, então vamos colocar aqui o valor da velocidade, que é 15, e repetir todo o restante, 5 mais 2 vezes t.
Trazendo aqui o 5 do lado direito para o lado esquerdo da igualdade, ele troca o sinal, está positivo, ele vem negativo. Fica 15 menos 5 igual a 2t. Isso para a gente isolar o t, a gente vai passando tudo que tem número solto lá e vamos deixar só o que tiver junto do t. 15 menos 5 igual a 10, que é igual a 2t. Chegando aqui, está praticamente concluída a questão. Vamos terminar aqui do outro lado. Então, vamos pegar o 2 que está multiplicando com o t, porque eu não quero saber quanto é que é 2t, eu quero saber quanto é apenas t. Então, vamos pegar aqui o valor do t sozinho, deixar ele daqui desse lado da igualdade. Pega o 2 que está multiplicando com ele, passa para o outro lado com a operação inversa. Então, como é que vai ficar? T é igual, o 10 já está lá do outro lado, deixa o 10 quietinho, e o 2 que está multiplicando, ele passa dividindo, já que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, t vai dar igual a quanto? 10 dividido por 2 igual a 5, tempo dado em segundos. Prontinho. Então, vocês observaram que é muito fácil, a gente trabalha aqui apenas com a substituição de valores, olhando na questão, ficar atento em qual momento, qual instante que a gente vai encontrar a velocidade, quando é que está pedindo para a gente fazer a função, escrever essa função. Então, não tem nenhuma dificuldade aqui. É só observar a questão com atenção e em casos que falar, quando o móvel para, quando ele para, você já imagina, se ele para, a velocidade é zero, tá? Então, o tipo de movimento também, se ele está aumentando a velocidade, é movimento acelerado, se ele está diminuindo a velocidade, movimento retardado, certo? Então, foi bem tranquilo aqui, como vocês puderam observar. E aí, eu vou deixar aqui mais um exemplo, né? É bem parecido com tudo isso que a gente já respondeu, né? Até agora, são idênticas as questões, e aí baseado no que a gente fez, você procura resolver aí a próxima questão, que aí você vai responder de modo bem parecido com aquilo que a gente fez até agora, ok? Então tá aí a questão, ela foi apenas adaptada, houve algumas mudanças de valores, e aí dessa questão aqui vocês irão responder de acordo com o exercício de número 1, certo? Então, valeu pessoal, um ótimo estudo, um grande abraço e até a próxima.